Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos dar início à nossa aula, hoje sempre com um assunto bacana. Vem comigo e acompanha essa aula que eu trouxe para você aqui agora sobre matemática, em especial falaremos agora sobre o algoritmo da divisão para entrar na sequência em conceitos aí que estão relacionados. Bom, o algoritmo da divisão é um método, que a gente utiliza, para dividir um número por outro, obtendo um quociente como resultado e algumas vezes um resto. Na divisão de dois números, o primeiro número é denominado dividendo, aquele que vai ser dividido, e o outro é o divisor, que é quem divide o primeiro. O resto da divisão é chamado quociente, o resultado dessa divisão, que muitas das vezes é a resposta que a gente quer, chamado quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente e somarmos com o resto, obteremos o dividendo. Vamos ver essa última parte aqui, em exemplos. Muito bem. O algoritmo mais comum, utilizado para realizar a divisão, é conhecido como método da chave, que é o que mais a gente utiliza aí na prática para fazer divisões. A gente aprende lá da época da escola. Para realizar a divisão por meio desse algoritmo, devemos dispor os elementos da seguinte maneira. Então, armar a continha que a professora falava, vamos armar a continha. Então, o primeiro valor é o dividendo, quem vem aqui é o divisor, o resultado dessa divisão é o quociente, e eventualmente você pode ter um resto, Se for um resto igual a zero, a gente chama que a divisão é exata. Vamos ver isso através de exemplos, fique tranquilo. Mas antes disso, vamos falar sobre critérios de divisibilidade, vamos falar a parte conceitual. Quando é que um número eu posso dizer que é divisível por outro? Um número, então, ele é divisível por outro quando, ao ser dividido, olha só que interessante, o resultado é sempre exato. E para isso, o resto tem que ser igual a zero. Então, quando a gente realiza uma divisão, e o resto der zero, a gente chama que é a divisão exata. E aí, este valor, o divisor, ele realmente é o que divide, e eu posso dizer que o dividendo, então, ele é divisível pelo divisor. Mas vamos ver também, fique tranquilo, essa parte conceitual, ela é importante, mas é com um exemplo que a gente exemplifica melhor. Agora, esses dois exemplos, acompanhe comigo, você vai entender perfeitamente o que eu acabei de dizer, tá? Então, quem vem aqui, primeiro, vamos começar com esse exemplo aqui de 8 dividido por 3. Então, a gente monta a continha nesse método chamado método da chave, E este valor é o famoso dividendo, dividendo, vamos até reforçando os conceitos. Esse camarada aqui é o divisor, quem vai ser... Ele está na posição de divisor. Se ele vai se concretizar realmente um dos divisores do 8, a gente vai ver na sequência. E agora, vamos realizar a divisão pelo método comum. Bom, a gente busca aqui o maior valor possível para que multiplicado não ultrapasse o 8. Então aqui é o 2, 2 vezes 3 dá 6, a gente vem aqui subtraindo e veja que o resto agora foi 2. Então esse valor aqui, que fica depois da subtração, a gente chama de resto. Lembrando que esse camarada que a gente encontrou aqui é o famoso quociente. Então, neste caso, olha só como é importante. Neste caso, o resto deu diferente de zero, certo? Logo, eu não posso dizer, então, que o 3 é um divisor do 8. Apesar de estar na posição de divisor, ele só seria concretizado realmente um dos divisores do 8 se o resto aqui fosse igual a zero. Como o resto deu 2, a gente conclui que o 3 não divide exatamente o 8, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai concluir assim, o 3 não é divisor do 8, tudo bem? Pelo fato do resto não deu zero. Se em uma outra divisão isso acontecesse, por exemplo, se o lugar do 3 fosse o 4, a gente sabe que daria resto zero, aí o 4 seria um divisor. Agora vejamos esse outro exemplo, mesma coisa, 20 está na posição de dividendo, ok? O 5 está na posição do divisor, e nós vamos realizar a divisão aqui agora, Muito bem, aqui eu sei que dá 4. 4 vezes 5 dá 20. E o resto, olha só agora, o resto deu zero.
Opa, se o resto deu 0, a gente fala que essa divisão aqui, ó, divisão, ela foi divisão exata. E com isso eu posso concluir agora que o 5 ele é um divisor do 20. Então vamos concluir aqui, ó. 5 é divisor, né, do 20. Tudo bem? E aquele conceitozinho, eu vou até aproveitar para falar, conceitozinho lá, ó, que a gente falou aqui na última parte da oração, aqui eu vou voltar rapidinho aqui, ó. Se multiplicarmos o quociente, somarmos, né, multiplicarmos o divisor pelo quociente, somarmos com o resto dá igual ao dividendo. Vamos voltar aqui. Isso, na verdade, é verdade, porque olha só, na verdade é verdade, né? Ficou meio redundante. Ó. Vamos chamar aqui o quociente, então tá aqui. Ó. O que acontece? Vamos dar nome aos bois. Ó. O dividendo eu vou chamar de D maiúsculo, o divisor eu vou chamar de D minúsculo, o quociente eu vou chamar de Q e o resto aqui eu vou chamar de R. Então veja só como interessante essa equaçãozinha que nasce super importante, ou seja, quociente vezes o divisor mais o resto, isso sempre será igual ao dividendo. Isso vale também aqui, ó, nessa equaçãozinha que a gente fez anteriormente, vamos até provar. Vamos fazer nessa primeira. Quociente, 4, né, vezes o divisor, que deu 5, mais o resto, que nesse caso deu 0, isso realmente dá igual a 20. E 20 é igual a 20, isso aqui é uma equivalência lógica, é verdade. Ah, professor, mas nas divisões não exatas vale também? Vale, ó, quociente, divisor mais resto, igual a dividendo. Ó, o quociente nesse caso foi 2, o divisor foi 3 e o resto também foi 2. Fazendo essa continha, 2 vezes 3 dá 6, com mais 2 dá 8, que realmente é igual ao dividendo. Então essa equaçãozinha, quociente vezes divisor mais o resto, sempre será igual ao dividendo. Tá? Isso parece simples, e é na verdade, mas é uma equação de extrema importância, né, em assuntos futuros, como divisão polinomial, você usa ela, né, para encontrar eventualmente a resposta. Muito bem, então aqui nós já estamos aqui acertados, né, quando a divisão ela é exata, o resto tem que ser igual a 0. E o que a gente conclui com isso? A gente conclui que o valor que está na posição divisora realmente ele é um dos divisores, né, do dividendo. Muito bem. Vamos falar agora com os critérios de divisibilidade. Tá? Eu vou elencar aqui os mais importantes e você tem que lembrar que isso vai te ajudar muito em questões em que às vezes é só perguntado, um valor é divisível pelo outro, né? E com isso a gente às vezes agiliza muito, né, algumas continhas. Vamos lá então. Divisibilidade por 2, acredito que seja, né, o caso aí mais tranquilo, mais fácil, que diz o seguinte: um número é divisível por 2. Né, agora você já sabe que esse termo divisível quer dizer que o valor é divisível e dá resto 0. Tá? Aí eu posso dizer que é divisível. Por exemplo, vamos voltar aqui. Ó. Eu posso dizer que o 8 é divisível por 3? Não, né? Não posso. Agora eu posso dizer no exemplo do lado que o 20 é divisível por 5? Posso. Aqui sim, aqui eu posso dizer. Falar que é divisível, né, é o mesmo que o resto dá 0, ou seja, divisão exata. Então vamos lá. Quando é que um número é divisível por 2? Quando o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par, né? Um número é divisível por 2 é denominado par, caso contrário é ímpar. Então veja só, os dois exemplos. Ó. 122. Você não precisa fazer a divisão para ver que é divisível por 2. Você só vai olhar o algarismo das unidades aqui. Ó. Terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ele é par, é divisível. Então vou colocar até aqui, ó, é divisível por 2. Tudo bem? Nesse caso, você já observa que o número é ímpar, então não é divisível. Então, a divisibilidade por 2 é bem fácil, né? Só verificar. É par, é divisível. É ímpar, não é. Agora, vamos falar da divisibilidade por 3. Este aqui é um dos casos mais importantes e você vai ver que ele te ajuda muito.
Um número é divisível por 3 quando a soma, olha só o critério, a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Ou seja, como é que eu sei, vamos ver o exemplo aí da letra A, que o 120 é divisível? Sem fazer a divisão, eu já olhei aqui e já sei que é. Por quê? Porque se eu somar, né, 1 mais 2 mais 0, é o que fala ali, ó, soma dos valores absolutos, o resultado dá 3. E aí você vai olhar para este resultado. Esse valor 3 é divisível por 3? Sim, né? Inclusive é igual a 3. Então, eu posso concluir que o 120 é também divisível por 3. E de fato, né, se a gente for dividir por 3, vai dar a resposta 40 em resto zero, tranquilo. Agora veja o caso do lado. 4.511, veja só, é divisível por 3? Imagina você perder esse tempo e ter que fazer a divisão. O que você faz? Antes de mais nada, você soma. 4 mais 5 mais 1, isso resulta em 11. E você sabe que 11 não é divisível por 3. Então, o que você conclui? Né? Aqui eu vou até complementar, que a 3 é divisível. Né? Então, logo, a gente concluiu que o 120 também é. 11 não é divisível, certo? A soma 4, 5, 1 deu 11. Então, 11 não é divisível por 3. Divisível. Então, se a soma não é, este valor também não é. Então, eu posso concluir que o quê? O 4.511, ó, não é divisível por 3. Ou seja, se vai fazer a divisão por 3, não vai encontrar resto zero. Legal? Que bacana, né? A divisão por 3, ela cai muito em questões. Vamos adiante. Divisibilidade por 4. Olha que esse do 4 pouca gente sabe, hein? Como é que eu sei, né, que um número é divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for 0 e 0 ou divisível por 4. Vejamos os exemplos. 800 terminou com 2 0, é divisível. Então, é divisível. Dá para dividir por 4 e vai dar resto zero. Tá? É divisível por 4. Tudo bem? 416, você sempre vai olhar os últimos dois algarismos. 16. 16 é divisível por 4, né? Logo, o 416 também, então, é divisível por 4. Tudo bem? 511 é divisível, você já olha para os últimos dois. Ora, o professor, 11 não é, então 511 também não é. Perfeito. Então, o 511 não é divisível por 4. Legal? Então, veja que saber se um número é divisível por 4, a gente sempre dá uma espiada nos últimos dois algarismos. Legal? Divisibilidade por 5, também nos casos fáceis, né? É só observar quando o algarismo das unidades termina em 0 ou em 5. 200 terminou em 0, é divisível. 155 terminou em 5, é divisível. 122 terminou em 2, opa, não terminou nem em 0 nem em 5, então, ó, não é divisível por 5. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos para o próximo, que é divisibilidade por 6. Ah, esse é importante, poucos são os alunos que lembram, né? Ó, um número é divisível por 6 quando, olha só, o critério agora, for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, a gente sabe que divisível por 2 ele tem que ser par. E divisível por 3, a soma dos valores absolutos do valor, do número, né, tem que ser divisível também. Então vejamos os exemplos agora aí, ó. 123, olha que interessante. Eu faço assim, ó. Eu já coloco aqui, ó, os critérios para divisível por 6, né? Eu vou verificar se é divisível por 2 e vou verificar se é divisível por 3.
Se atender os dois, eu concluo que é divisível por 6. Aí eu pergunto para você, ele é divisível por 2? Já de cara eu vi que não, né? Ó, terminou no algarismo das unidades, é um valor ímpar. Né? Então não é, ó, me desculpa, mas não é divisível por 2, ele não é par. Mas ele é divisível por 3, se eu for somar 1 mais 2 mais 3, resulta em 6. 6 é divisível por 3. Logo, 123 também é. Então ele é sim divisível por 3. Mas para ser divisível por 6, que é o que a gente está analisando, ele teria que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Então o que a gente conclui aqui? Ó? Que não é divisível por 6. Tudo bem? Ah, professor, mas ele é divisível por 3? Por 3, sim. Tá? Vejamos o próximo exemplo do lado. De novo, ó, 852. Vamos analisar o critério de divisibilidade pelo 2 e depois a gente analisa pelo 3. Se atender os dois, a gente conclui que ele é divisível por 6. Bom, divisível por 2 já vi que ele é par, então ó, certinho por 2. Será que ele é divisível por 3? Vamos verificar, vamos somar então 8 mais 5 mais 2, isso resulta em 15. Ora, 15 é divisível por 3, logo 852 também. Concluímos então que também atende o critério de divisibilidade pelo 3. Como ele atendeu os dois, qual é a conclusão que a gente conclui agora? A conclusão que a gente conclui, então, logo é divisível por 6. Tudo bem? Então, cuidado, né, que o 6 ele exige, né, que seja simultaneamente pelo 2 e pelo 3. Legal? Eu paro por aqui porque os critérios de divisibilidade dos outros, por 7, por 1, eles são tão mais difíceis que é melhor você fazer a divisão, né, não perder tempo, né, do que tentar memorizar esses processos. Por isso elenquei esses aí que são os mais importantes. Dando sequência, vamos falar agora, né, de um famoso teorema, né, o teorema fundamental da aritmética, que diz o seguinte, né, antes disso, esse teorema é a regra matemática que garante que todo número pode ser escrito como produto de números primos. Já vamos falar desses famosos, né, números primos. Todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como produto de números primos. Então é muito importante esse teorema, que se resume aí, né, nesta proposição categórica, né, em que vai dizer muita coisa e você vai acabar esclarecendo comigo agora na sequência. Então já vamos falar agora desse famoso conjunto, vai ser a base aí de muitos assuntos que veremos, né? Ou seja, os números primos. Muito bem. São aqueles que possuem, vamos guardar aqui a parte, né, de teoria bem importante, olha só, somente, apenas, só 2 divisores, ele mesmo e a unidade. Aí eu coloquei bem em destaque para você o conjunto dos números primos, começando aí com o 2, né? Vamos a algumas observações e até mesmo curiosidades. O número 2, ele é o primeiro dos primos, é o menor e é o único que é par. Ó, vou até colocar único, primo, par. Não existe outro número primo par além do 2. Até porque qualquer outro par teria mais do que 2 divisores, tendo em vista que primo tem que ter 2. Ele mesmo é unidade. Então, você tem aí a sequência dos números primos, tá certo? Mais uma curiosidade, você veja, vai para o 2, vai para o 3, pulou o 4, né? Por que o 4 não está aqui? Porque o 4, só reforçando a parte conceitual, o 4, se você for encontrar os divisores do 4, você já verifica aqui, vou até colocar conjunto dos divisores do 4. Quem são os divisores?
O 1 sempre vai ser divisor, né? Coloco 1 e consigo dividir. O 4 ele também pode ser dividido por 2, ó, né? Que dá resto 0. Então ele tem quantos divisores? Além do 1 e ele mesmo? O 2. Por que o 4 não é primo? Porque ele possui, ó, 3 divisores. Só reforçando aí a parte conceitual. Como ele possui 3 divisores, ele não é primo. Por que ele não é primo? Olha lá o conceito. São aqueles que possuem somente 2 divisores. Né? Não pode ter mais e não pode ter menos. Por que o 1 não é um número primo? Porque o 1, né, o próprio algarismo das unidades, a unidade aqui, ó, só tem um divisor, que é ele mesmo. Então ele não atende o requisito aí da definição de números primos, tudo bem? Então 1 não é primo, por favor, né? O 1 não é primo. O menor é o 2 e começa nessa sequência aí, tudo bem? Muito bem, vamos falar agora do que seria um número composto. Os números compostos são exatamente aqueles que podem ser escritos como produto, né, de números primos. E aí temos exemplos. Então, o que a gente viu lá no teorema fundamental da aritmética? Ou um número ele é primo, ou ele é composto, tá certo? Sendo natural maior do que o 1. Você já vai ver, né, o que eu vou dizer depois sobre o 0 e o 1. Tá? Então, em linhas gerais, o que você observa? Quando você encontrar um número natural maior do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, esse número maior do que 1 natural, ou ele é primo, e se ele não for primo, ele é composto. E aí, se você observar, do que eu acabei de dizer, você, professor, mas você falou um número natural maior do que 1. E o 1? E o 0, por exemplo, que são naturais também. O que eles são? Eu já vou dizer. Por isso eu comecei, ó, tem que ser natural maior do que 1, começando com o 2, o 3, o 4. Ou ele é primo, e se ele não for primo, a gente chama de composto. Legal? Volta para cá. Então vamos lá. Quando ele for composto, ou seja, ele não é primo, ele pode ser, né, escrito como produto de números primos. Por exemplo, o 4, né, o 3, né, o 8, o 9 e assim por diante. O 4, por exemplo, ó, ele é o mesmo que 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3. O 8, 2 vezes 2 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O que você já percebe? Se ele não for primo, ele é composto. E se ele for composto, esse número pode ser reescrito, vamos chamar assim, né, usando números primos. Interessante, né? Muito bem. Vamos falar agora aqui, ó, da conjectura de Goldbach. Né? Já ouviu falar dessa conjectura? Agora, com certeza, você vai entender essa famosa aí, né, conjectura que diz o seguinte: todo número par maior do que 2 pode ser representado pela soma de 2 números primos. Aí temos exemplos, números pares maiores do que 2, né? 4, 6, 8 e 10. Vamos então representá-los pela soma de outros números primos, já que essa conjectura afirma isso, né? Usando aqui inclusive um quantificador aqui todo. Vamos lá, 4. 4 é 2 mais 2. Primo e primo, fechou, né? O 6, 2 mais 3. Primo com primo, fechou. 4, 3 mais 5. Os dois são primos. Olha que interessante, né? O 10, soma de 2 primos, 5 mais 5. E assim por diante. Então essa conjectura, ela afirma que se o número é par maior do que 2, ele pode ser representado pela soma de primos. Legal? Testamos aí e vimos que deu certo. 2 observações. A primeira diz o seguinte: o número 1, ele é divisível apenas por ele mesmo. Ou seja, possui então apenas um divisor.
pois o número 1 é igual a ele mesmo, é só a conclusão, né? Em outras palavras, o número 1, olha o que diz aqui, ó, não é composto e nem considerado número primo. Então, muito cuidado. Aqui está, inclusive, né, usando o teorema fundamental da aritmética como reforço, né, justificando, então, agora que o número 1 não é primo. Então, não caia na armadilha achar que o 1 é primo. Tá? E ele também não é composto. A gente só afirma isso. Agora, veja a segunda observação. O 0 não pode ser primo. Por quê? Pois ele pode ser dividido por qualquer número que ainda assim seria 0. Né, o que nos leva a uma infinidade de divisores. Então, o 0 pode ser dividido por qualquer valor. Então, ele possui muito mais do que 2 divisores. Né? E o 0 não é, então, com isso, um número primo, e olha também a conclusão, e também não é um número composto, e nem composto. Então, tanto o 0 como o 1, eles não são primos e nem compostos. Tudo bem? Então, fica aí essa observação para definitivamente você não cair nessa armadilha se eventualmente for cobrado, tá certo? Muito bem, vamos dar sequência, então, agora a um processo muito importante que você vai utilizar demais, né, para resolver questões, que é a famosa decomposição em fatores primos. Muito bem, decompor em fatores primos é realizar todas as possíveis divisões em fatores crescentes de primos. Então, veja só, quando você tem um número composto, nós vimos, né, que ele pode ser reescrito em função dos primos, né, como exemplo 12, o que significa decompor um valor? Você vai precisar desse processo para resolver muitas questões de assuntos que virão atrelados a esse. Vamos pegar o 12. O 12 é o seguinte, o que é decompor? É realizar divisões sucessivas pelos números primos. Por isso é muito importante você memorizar, pelo menos, a sequência dos primeiros números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. E aqui tá, por enquanto está pronto, tá bom, né? Nós vamos realizar a divisão sucessiva, né? Preferencialmente pela ordem crescente. Veja que o que eu usei preferencialmente, não é obrigatoriamente. Vamos lá, então. Faz aquele risquinho, né? E vamos lá. 12, dá para dividir por 2? Dá, né? 12 dividido por 2 dá 6. E nós vamos fazendo essa divisão até chegar aqui na unidade. 6 dá para dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Agora o 3 eu não consigo dividir por 2, mas eu divido pelo próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou no 1 aqui, ó, parou. Então, o que a gente conclui aqui? O 12, ó, o 12 ficou, né? O 12 ficou 2 vezes 2 vezes 3. Esse é o 12. Não é isso? Legal? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 2. Decompomos. Aqui dá para dar uma melhoradinha, ó, usando um conceito de potenciação, que tem 2 fatores 2, então é 2 ao quadrado vezes 3, igual a 12. Essa é a forma mais clássica aqui da decomposição, tudo bem? Tá aí, ó. Fizemos então a decomposição do número 12. Vamos praticar com outro exemplo, 36. Vamos decompor o número 36. Mesmo procedimento, né? 36, coloca um risquinho aqui do lado. Se você tiver dúvida, não lembrar, guarda aqui os números primos. Ó. Tem que memorizar isso, hein? 2, 3, 5, 7, 11, 13. De tanto você fazer, você vai guardando. Fique tranquilo. Né? Faz uma cartolina bonita e coloca na sala, coloca no quarto, os números primos. Vamos lá. Preferencialmente na ordem crescente para ficar tudo arrumadinho. Quer ver? Ó? 36 dá para dividir por 2? Dá, né? 36 ele é par. Então, vamos lá. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é par, divide por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. 9 agora é ímpar, não divide por 2, mas divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Chegou aqui na unidade e parou, né? Como é que ficou o 36? Vamos melhorar aqui, ó. Ficou 2 duas vezes, certo? Ó, 1, 2, 2 ao quadrado, vezes o 3 duas vezes também, 3 ao quadrado. Né? Isso realmente é igual a 36, porque 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 9, que é 3 ao quadrado, dá 36. Então está aí o formato,
né, da decomposição. Professor, mas para que serve isso? Ah, você já vai ver em assuntos sequenciais, certo? Primeiro vamos aprender a fazer, depois você vai entender para que serve. Vamos praticar mais um exemplo? Decompor o número 900. Ó, o 900 é um número maior, né? Vamos lá, não tem segredo, é só praticar e ir devagarinho. Então vamos lá, vamos decompor o valor 900. Faz o risquinho. Professor, não guardei ainda a sequência dos primos, me ajuda aí agora? Então tá aqui, ó, números primos. Começa com 2, depois vem o 3, depois vem o 5, o 7, o 11 e o 13. Veja que só de a gente bater esse papo aqui você já vai memorizando, hein? Ó, vamos lá? Ó, aqui, ó, eu falei preferencialmente, mas veja que em alguns momentos, né, é conveniente quebrar essa preferência, porque fica mais fácil você enxergar, quer ver? Ó? O 900, ele é um múltiplo do 3, eu vou dividir por 3. Isso aqui vai dar 300. Divido por 3 de novo, aqui vai dar 100. Divido por 2, aqui vai dar 50. Divido por 2 dá 25. Né? Divido por 5 dá 5. E divido por 5 de novo dá 1. Então você vai pegando a prática, né? Ó, como é que ficamos com 900? Começando com o menor valor, 2 ao quadrado, que tem duas vezes, ó, 1, 2, vamos riscando, 2 ao quadrado, vezes o 3 duas vezes, 3 ao quadrado, vezes o 5 também aqui duas vezes, ó, 5 ao quadrado. Aí, então, a decomposição do 900 em fatores primos. Tudo bem? Legal? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Muito bem, agora podemos inclusive arriscar aqui, ó, em algumas questõezinhas que eu trouxe aqui só para chancelar o nosso conhecimento. Começamos com a primeira que diz o seguinte: sabendo que o número 28.350 é alguma coisa, é divisível por 2 e por 3. Qual das alternativas a seguir representa o último algarismo deste número? Né? Veja só que interessante. Ó. Então vamos colocar de novo aqui. Ó. 28, 3, 5 e um tracinho. Vamos usar aquele mesmo esqueminha que a gente usou na teoria lá. Ó. Ele é divisível então pelo 2 e ele é divisível pelo 3. Para ser divisível por 2, esse algarismo tem que pertencer a esse conjunto aqui. Ó. Ou termina em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. E tem que terminar num desses aí. Com isso, tu já corta a letra D, que é absurda. Tá bom? Para ser divisível por 3, somando os algarismos aqui, ó, 2 mais 8 mais 3 mais 5 e mais essa incógnita, né, tem que dar um valor divisível por 3. Vamos somar o que a gente já tem aqui, ó. 2 mais 8 mais 3 mais 5, isso vai dar 15. Olha só, o 15, né, ele já é divisível por 3. Então eu não preciso acrescentar nem mais um número para que isso seja divisível por 3. Então não acrescentar um valor que vai alterar essa soma seria uma possibilidade o 0. Não vai alterar a soma, porque aqui, ó, 15 mais 0, isso vai dar 15, continua sendo divisível por 3, atendi o critério, e atendi o critério de ser divisível por 2, porque terminou em 0. Olha que questão bacana, hein? Resposta letra A. Legal? Então está aí, ó. Você viu comigo a parte de teoria e agora praticamos. Vamos resolver mais uma questão. Essa aqui também muito importante, né? Questão que cobra-se um número primo, principalmente quando ele é muito grande. Olha aí, ó. A decomposição do número 3.971 em fatores primos revela que é um número primo. Será? Vamos lá. Ou você faz a decomposição, ou você vai para a parte conceitual. Para ser um número primo, o que a gente acabou aprendendo? Somente 2 divisores, certo? Para ser primo. 1 e ele mesmo. Bom, já sabemos que o 3.971
Obviamente, ele sempre será dividido por ele mesmo e por 1, então isso eu já sei. O fato a ser descoberto é, será que existe um outro valor, pelo menos mais um, que divide esse camarada aí? Se nós descobrir mais um cara que divide, ele já não é primo, ele teria pelo menos 3, já não sendo primo, tornando o item aí errado. E se você olhar com atenção, 3.971, ele é divisível por 19, que aqui é dar 209, e realmente dá certinho aqui, ó. O resto 0, divisão exata. Então ele já tem pelo menos mais um divisor, o que já me conclui a afirmar que esse item está, ó, errado. Né? Ou seja, ele não é primo. Tudo bem? Vamos à próxima questão, que diz o seguinte. Na equação 9x mais 17 igual a 80, o valor de x corresponde ao número primo. Vamos descobrir o valor, uma equaçãozinha do primeiro grau. Essa aqui não tem segredo, é só isolar o valor de x. Vamos passar esse 17 aqui para o segundo membro, ele vem subtraindo, né? 9x igual a 80 menos 17. Ficamos então com 9x igual a 63. Isolando o x, passando aquele 9 que está multiplicando e dividindo. Portanto, concluímos que o valor de x é igual a 7. E realmente, a gente sabe que o 7 ele é primo, né? 7 é um valor primo. Então, o item está certo ou está errado? Está correto, né? Está certo. Fechamos então agora com a última questão, que diz o seguinte. Qual é a definição correta de um número primo? Aí tem aí só para reforçar a teoria, né? Letra A. Um número inteiro positivo que pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Olha, esse conceito está correto, né? Se enquadra aí com um conceito, uma definição correta de números primos. Letra A de cara e finalizamos a questão. Vamos só dar uma lida nas outras para desencargo, né? Letra B, um número inteiro positivo que é divisível apenas por 2? Não, né? Tem que ter 2 divisores, 1 ele mesmo. Então, realmente, essa aqui está errada. Letra C, um número inteiro positivo que é divisível apenas por 1 e por 2? Não, e por ele mesmo. Né? Então, está errado. Um número inteiro positivo que é divisível por todos os números primos, negativo, né? Ele teria mais de uma infinidade de divisores. Então, com isso, a gente finaliza esta aula, né? Aí está o gabarito das questões que a gente acabou de fazer, tá certo? E desejo a você agora bons estudos, coloca tudo que a gente vê em prática, de que forma? Resolvendo mais questões. Lembre que matemática você aprende fazendo, praticando. Viu a teoria? Coloca na prática, tá certo? Bons estudos, espero que você tenha gostado dessa aula e nos encontramos nos próximos aulas. Até mais!